Olá, queridos, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Anderson Silva e você está na Academia de Pregadores. Estamos estudando as lições bíblicas de escola dominical neste segundo trimestre. Hoje estudaremos a lição de número 10 e desde a lição de número 6 temos estudado sobre os dons ministeriais citados por Paulo em Efésios capítulo 4. Já estudamos o ministério apostólico, o ministério profético, o ministério evangelístico. Na aula passada estudamos o ministério pastoral e na aula de hoje estudaremos sobre o ministério de mestre ou doutor. Temos feito também, desde a lição 6, uma ação no final da nossa aula, apresentando um material extra lição, né? Mostrando qual o lançamento, qual o fundamento que cada um desses ministérios lançam à igreja do Senhor Jesus. Nós já aprendemos aqui que o ministério apostólico lança um fundamento doutrinário, aprendemos que o ministério profético lança um fundamento da revelação, da admoestação, da exortação, aprendemos que o ministério evangelístico lança o fundamento do discipulado, do ensino, do discipulado, da evangelização da palavra de Deus, do ganhar almas. Aprendemos que o ministério pastoral lança um fundamento de cuidado, de proximidade das pessoas. E hoje nós vamos aprender qual é o fundamento que o ministério de mestre ou doutor lança à igreja do Senhor Jesus, sabendo que estes 5 ministérios são fundamentais para o desenvolvimento da igreja, para o crescimento da igreja, para que o nome de Jesus seja glorificado, ok? Então vamos à nossa lição de número 10. Lição de número 10, do dia 6 de junho de 2021, como já disse, o título é O Ministério de Mestre ou Doutor. O texto áureo está em Romanos capítulo 12, versículos 6 e 7, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Tem uma versão da Bíblia, se não me falha a memória, Almeida Revista e Corrigida, que fala que aquele que ensina, no lugar deste haja dedicação ao ensino, aquele que ensina, esmere-se no fazê-lo. Eu gosto desse termo esmerar-se, esmere-se no fazê-lo. Por quê? Porque quando nós pensamos no que é se esmerar, nós temos que pensar no esmeril, aquele motor que tem uma pedra de um lado, onde a gente chega instrumentos, principalmente metálicos, qualquer objeto metálico, e a gente chega no esmeril, na pedra, e ele desgasta, produz uma transformação. Então, o mestre, a partir deste princípio, nós aprendemos que o mestre precisa se esmerar, se gastar. Aquele que ensina precisa se gastar no ensino. E é sobre isso que nós vamos estudar nesta aula de hoje. A verdade prática nos diz o seguinte: os vocacionados por Deus para o ministério do ensino são por ele chamados para edificar a igreja de Cristo. Lembrando que nós já estamos edificando sobre um fundamento que já está posto. Não se pode mudar o fundamento. O fundamento é Cristo. Nós edificamos sobre este fundamento que é Jesus. Objetivos da nossa lição, objetivo geral, retratar a missão do ministério de mestre, retratar a missão do ministério de mestre e os objetivos específicos, apresentar que Jesus, o mestre da Galileia, é o mestre por excelência, ele nos deu exemplo, não é? Identificar a ordem de Jesus aos seus discípulos para ensinar a igreja do primeiro século. Uma coisa que eu acho importante destacar aqui, nesses objetivos específicos, é que o ministério de Jesus, por ele ser o mestre por excelência,
nós sabemos que o ministério de Jesus foi um ministério voltado para o ensino. Jesus dedicou a sua vida, enquanto encarnado, ao ensino. E nós sabemos muito bem que ele nos mandou pregar o evangelho, mas ele diz também, ide, fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Identificar a ordem de Jesus aos seus discípulos para ensinar a igreja do primeiro século, foi o que nós acabamos de citar aqui. E terceiro, apontar a importância do dom ministerial de ensinador na igreja local. A gente costuma dizer que o mestre, o ensinador, é aquele que, às vezes, não é reconhecido. A gente não tem um reconhecimento, em grande parte das igrejas, a gente não tem o reconhecimento do mestre, o professor de escola dominical, aquele que está ali no dia a dia, mas nós sabemos que o ministério de mestre é extremamente importante e relevante no contexto da igreja local. Leitura bíblica em classe está em Mateus, capítulo 7, versículos 28 e 29, Atos capítulo 13, versículo 1, Romanos capítulo 12, versículos 6 e 7, e Tiago capítulo 3, versículo 1. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade, e não como os escribas. Claro que nós sabemos que os escribas eram os doutores da lei, os que dominavam a arte do ensino, mas a multidão ouvia Jesus e percebia que Jesus tinha uma autoridade que os escribas não tinham. Atos capítulo 13, na igreja que estava em Antioquia, o lugar onde os irmãos pela primeira vez foram chamados de cristãos, Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Romanos capítulo 12. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação, ou como eu já disse aqui ao comentário textuário, esmere-se no fazê-lo. Meus irmãos, Tiago capítulo 3, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Vamos aos comentários da nossa lição. Nossa lição é comentada, como já temos dito aí, pelo pastor Elinaldo Renovato, e ele vai na introdução, eu quero destacar que na introdução ele nos diz, deixa eu voltar aqui, na introdução ele nos diz que ser mestre é uma tarefa importante e indispensável, que exige muito de quem a desempenha. Eu estava dizendo à minha esposa, ainda hoje, né, que o mais difícil nesse ministério do ensino da palavra de Deus não é o ensinar, é o preparar. A preparação para o ensino exige muito. Quando Paulo diz, esmere-se no fazê-lo, ele está falando justamente disso, o preparo. É claro que o ensinar exige técnicas, metodologia, enfim, mas o preparo, a preparação para o ensino é algo que exige, que realmente nos desgasta. E o mestre, nós vamos ver isso aqui mais à frente também, o mestre não pode nunca parar de aprender. Howard Hendricks, no seu livro Ensinando para Transformar Vidas, aliás, nós temos na plataforma da Academia de Pregadores um curso sobre as 7 leis do ensino, que nós ministramos
baseados, alicerçados neste livro, Ensinando para Transformar Vidas, um livro de Howard Hendricks. Ele diz que aquele que para de aprender perde o direito de ensinar. Então, o mestre precisa estar sempre se preparando, sempre buscando novos conhecimentos, e principalmente nos dias em que nós vivemos, não é? Em que o ensino é tão difundido pelos meios midiáticos, tão acessível às pessoas, nós precisamos estar sempre prontos para aprender e preparados para ensinar. Primeiro ponto da nossa lição: Jesus, mestre por excelência. Primeiro parágrafo, o mestre da Galileia. E nós vamos destacar aqui que o nosso comentarista nos propõe que os que ouviam Jesus, só tinham duas opções. Os que ouviam Jesus só tinham duas opções: amá-lo ou odiá-lo. Eu achei interessante esta colocação que o pastor Elinaldo Renovato faz. Só tinham duas opções: amá-lo ou odiá-lo. Era impossível ouvi-lo e ficar indiferente. Jesus transtornava a consciência do acomodado e aquietava o coração do perturbado. Eu fiz questão de destacar aqui, escrevi aqui na minha revista, que o ensino de Jesus gerava sempre alguma coisa. O ensino de Jesus sempre movimentava algo no coração do ouvinte. O ensino precisa gerar, o ensino precisa movimentar o coração, precisa movimentar a mente. Por isso Jesus era um mestre por excelência. Segundo parágrafo, o mestre divino. E a Bíblia vai nos falar de Nicodemos, que se aproximou de Jesus, era mestre, não é? Era um mestre da lei, e ele se aproximou de Jesus. O nosso comentarista coloca que esse mesmo fariseu, que era príncipe dos judeus, afirmou que o nazareno não poderia fazer o que fazia se Deus não fosse com ele. Nicodemos deixa claro que Deus era com Cristo. Deus estava com Jesus. Ele diz: olha, ninguém pode fazer tais coisas se Deus não for com ele. O que nós aprendemos aqui é que o ensino eficiente da palavra de Deus, ele só pode ocorrer se Cristo, se a ação de Deus estiver sobre a nossa vida, se Cristo estiver através de nós, ministrando ao coração do ouvinte. E é importante nós compreendermos isso, que quando nós ministramos, o Espírito Santo está agindo através da nossa vida para falar ao coração daqueles que nos ouvem. Terceiro parágrafo, Jesus era também o mestre da humildade. O mestre da humildade. O pastor Elinaldo nos coloca que era inimaginável que um mestre encurvar-se aos pés de pessoas leigas. Na cultura da época, no mundo grego, o mestre era, aliás, no mundo, a partir do mundo grego, né? Porque nos dias de Jesus, embora fosse o governo romano, mas o mundo estava helenizado, influenciado pela cultura grega, o mestre tinha que ser reverenciado. E então, quando Jesus começa, ou tem aquela atitude de lavar os pés dos apóstolos, era inimaginável o mestre encurvar-se para lavar os pés dos seus discípulos, daqueles que ele estava ensinando. Jesus faz isso. Jesus demonstra intensa humildade e ele deixa claro aos discípulos o seguinte: se eu, sendo mestre, vos lavei os pés, vós também deveis fazer o mesmo uns para com os outros. Ou seja, nós precisamos entender que não é porque nós estamos sendo usados por Deus, não é porque nós somos chamados por Deus como mestres para ensinar a palavra de Deus, que nós
vamos nos orgulhar, nos ensoberbecer e perder a humildade. O Senhor nos chamou para prosseguir ensinando, mas de forma humilde. Ele nos ensinou isto. Queridos, ouça um recado da Academia de Pregadores para você. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar os favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos e tenha acesso a todos os cursos imediatamente. Venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Segundo ponto da nossa lição: o ensino das Escrituras na igreja do primeiro século. Primeiro parágrafo foi uma ordem de Jesus. Jesus ordenou que os discípulos ensinassem. Jesus ordenou que os discípulos formassem outros discípulos. E nós vamos perceber que o pastor Elinaldo, ele nos deixa claro que esse dom é uma capacitação natural do Espírito. Isso não significa, porém, que devemos descuidar de nossa preparação intelectual, pois o preparo para o ensino passa pela capacidade de aprender. O preparo para o ensino passa pela capacidade de aprender para posteriormente ensinar. Eu disse agora há pouco, na palavra introdutória da lição de hoje, e falei também que repetiria isso. Howard Hendricks ensina que quem para de aprender perde a autoridade para ensinar. Isto é prático. Quem para de aprender perde a autoridade para ensinar.
Eu disse aqui agora há pouco também, que quando estamos ensinando, a ação do Espírito está sobre a nossa vida. É claro que nós dependemos de uma revelação de Deus, mas isso não é desculpa para nós deixarmos de lado o nosso preparo. Isso não é desculpa para nós deixarmos de buscar o aperfeiçoamento, de buscar o crescimento, de buscar o conhecimento. Eu sempre digo o seguinte: quanto mais preparados estivermos, mais Deus poderá nos usar. Quanto mais prontos estivermos, mais nós veremos a ação de Deus sobre a nossa vida para nos usar. Segundo parágrafo deste segundo ponto, a doutrina dos apóstolos. O que era esta doutrina dos apóstolos? Já citei isso aqui na lição de número 6, quando tratamos sobre o ministério apostólico. A Bíblia diz em Atos 2 que a igreja primitiva, eles permaneciam na doutrina dos apóstolos, não é? E esses apóstolos tinham um ensino e perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que era essa doutrina dos apóstolos? Eu vou repetir aquilo que nós falamos lá na lição 6. Os apóstolos eram capazes de lhes ensinar tudo o que sabiam a respeito da vida, dos atos e dos ensinos de Jesus. Então, a doutrina dos apóstolos estava alicerçada no ensino que narrava, no ensino que asseverava a vida, os atos e os ensinos de Jesus. Isto aqui, era a doutrina dos apóstolos. Eles tinham a capacidade, e eu repito o que disse lá na lição de número 6. Quando os apóstolos tinham a capacidade de falar sobre a vida de Jesus, é porque eles tinham convivido com Jesus. Pouco mais de 3 anos de ministério, convivendo 24 horas por dia com Jesus. Os atos de Jesus, eles conheciam esses atos, estavam envolvidos com os atos de Jesus. E os ensinos de Jesus, eles haviam introspectado os ensinos de Jesus. Eles ensinavam aquilo que tinham aprendido do próprio Cristo. E aí Lucas, ao escrever Atos, vai dizer que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Terceiro parágrafo vai nos falar sobre o ensino persistente. Esses primeiros mestres, eles ensinavam, eles faziam parte do colégio apostólico e eles ensinavam. O pastor Elinaldo Renovato, ele nos deixa claro aqui o seguinte, a igreja começou nas casas, onde o ensino era ministrado a pequenos grupos nos lares. Falando aos anciãos de Éfeso, Paulo mostrou-se um verdadeiro mestre que ensinava publicamente. A igreja começou nas casas, onde o ensino era ministrado a pequenos grupos nos lares. Este ensino ministrado a pequenos grupos, às vezes, é desprezado por algumas pessoas. Mas esses ensinos ministrados a pequenos grupos têm um poder de transformação tremendo. Um poder de transformação tremendo. E eu tenho aprendido algo que eu quero escrever aqui, transformações ocorrem rápido. Nós precisamos entender que as transformações produzidas pela palavra de Deus ocorrem depressa, ocorrem de forma rápida, principalmente no mundo que nós vivemos, quando o tempo está acelerado. As coisas estão passando muito depressa, muito aceleradas. Este ensino, então, a pequenos grupos, eles produzem uma transformação rápida. Eu fico, às vezes, pensando,
na atitude de alguns que desprezam uma pequena classe de escola dominical. Eu penso justamente o contrário. Se nós temos uma classe pequena, é claro que eu não estou dizendo aqui que é bom ter uma classe pequena, é bom ter uma classe grande, é bom ter uma grande frequência na escola bíblica dominical, mas na classe de escola dominical, nós temos a oportunidade de estar mais perto dos nossos alunos, mais perto das pessoas. E quanto mais perto nós estamos, como diz também o Howard Hendricks, em uma das leis do ensino, ele assevera o seguinte, que o ensino genuíno é aquele que passa não de uma mente para outra, mas de um coração para outro. Este ensino mais próximo, mais perto, ele produz essa capacidade. Ele oferece essa capacidade de passar o ensino de um coração para o outro, aquilo que realmente sentimos, aquilo que realmente transforma a nossa vida. E essas transformações ocorrem de forma rápida. Transformações ocorrem rápido, depressa. E é uma urgência dos dias em que nós vivemos. Transformações que ocorrem depressa. Vamos ao terceiro ponto da nossa lição, a importância do ministério de mestre. Primeiro parágrafo, o ministério de mestre é uma necessidade urgente da igreja. O ensino genuíno da palavra de Deus é uma necessidade urgente da igreja. Para o ministério de ensino ser eficaz na igreja local, é preciso haver pessoas vocacionadas. Nós gravamos aqui na Academia de Pregadores um curso chamado, um curso sobre crise vocacional. E nesse curso nós falamos sobre como descobrir a vocação. Nesse curso nós tratamos que todos nós temos um chamado de Deus. Então nós precisamos de pessoas vocacionadas para o ensino. Gente que realmente se sente à vontade ao ensinar. Gente que sente esse chamado de Deus para a área do ensino. Como eu disse no início aqui, às vezes o mestre não é tão visto. Às vezes não há uma relevância, uma referência ou uma deferência feita de forma pública ao mestre. Mas nós somos chamados por Deus, vocacionados por Deus para a área do ensino. Outra coisa importante que nos é colocada pelo pastor Elinaldo Renovato aqui, é que Deus concedeu à sua igreja mestres, e é preciso que ela invista neles. A igreja precisa investir nos seus mestres. Aqui entra a todos nós que somos professores de escola dominical, não é? A todos nós que estamos labutando na área do ensino, a igreja precisa investir nisso, na formação, no treinamento. A igreja precisa produzir um investimento na vida dos seus mestres. E esse dom do Senhor é para a igreja amadurecer em todas as dimensões da vida cristã, ao mesmo tempo que desmascara os falsos ensinos. Amadurecimento está ligado ao desmascaramento de falsos ensinos. Quanto mais maduros nos tornamos, mais condições de desmascarar falsos ensinos nós teremos. Mais condição de entendermos a verdade. Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E essa verdade aqui é a verdade como um todo. A verdade é libertadora. A verdade nos dá a condição de não estar presos, de não estar subjugados por falsos mestres. Segundo parágrafo desse terceiro ponto, a responsabilidade de um discipulado contínuo. E o pastor Elinaldo nos ensina que estamos acostumados a pensar que o discipulado termina quando o novo convertido é batizado. E não há nada mais equivocado do que isso. O discipulado é uma ação contínua. E depois que nós formamos o discípulo, hoje nós temos uma ação interessante e que muitas vezes nós não paramos muito para falar. Mentoria. O que é a mentoria? Então, quando é que nós sabemos que um discípulo está pronto?
que um discípulo está realmente formado? Quando ele é batizado? Não, isso é um equívoco. Nós sabemos que um discípulo está pronto, que é um discípulo, quando ele começa a discipular. Ah, ok, então ele começou a discipular, então pronto, nós não precisamos investir, não precisamos treinar, não. Aí nós temos que mentoreá-lo. A mentoria é algo fenomenal, porque a mentoria é feita a alguém que já está pronto, que já está ensinando, mas nós vamos mentoreá-lo, ajudá-lo a se conduzir, não é? Esclarecer dúvidas. Então, hoje, o trabalho de mentoria é feito de forma brilhante em diversas áreas, na área profissional, enfim, em diversas áreas. Pastor Elinaldo nos coloca no terceiro parágrafo. Quais são os requisitos necessários ao mestre? Primeiro requisito necessário ao mestre, ser um salvo em Cristo, e segundo, o hábito de ler. Ser um salvo em Cristo, por quê? Porque se nós estamos discipulando pessoas no Evangelho, nós precisamos conhecer este Evangelho. É o que nós falamos aqui sobre a doutrina dos apóstolos. Eles ensinavam sobre a vida de Cristo porque eles tinham convivido com Cristo. Então não se pode ensinar algo que não se aprendeu. Eu não posso falar de algo que não é uma verdade na minha vida. Então, o mestre, no contexto eclesiástico, tem que ser salvo em Cristo. E ele precisa ter o hábito de ler. Nós sabemos que nós brasileiros, por formação, fomos formados como colônia de exploração, nós não aprendemos sobre o hábito de ler. E hoje nós precisamos de nos esforçar para isso, para que possamos realmente ler, para que possamos aprender. Terceiro, preparo intelectual. E quarto, um coração em chamas. Preparo intelectual está ligado a investir na nossa formação, cursos preparatórios, e nesse quesito a gente deixa claro aqui esta bênção de Deus, que é a Academia de Pregadores, uma plataforma digital com diversos cursos online, por um valor muito, muito satisfatório, não é? Então, o mestre, ele precisa se preparar intelectualmente, ele precisa estar pronto, e cada dia mais, como eu disse agora há pouco, quanto mais preparado eu estou, mais Deus poderá me usar. E ter um coração em chamas. É preciso ter o coração ardendo por ver vidas transformadas, por ver pessoas mudadas pela palavra de Deus. Vamos aqui à nossa câmera fechada, como nós temos feito desde a lição de número 6, faremos agora também em relação ao mestre. Algumas ações do ministério do mestre. Primeira ação do ministério do mestre, para aqueles que são chamados para esse ministério. O mestre nunca deve parar de aprender, é o que acabamos de falar. Quem para de aprender, perde o direito de ensinar. Segunda ação, o mestre precisa conhecer a palavra de Deus. Nós precisamos ser identificados com a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que estar na nossa mente, no nosso coração, fazer parte do nosso cotidiano, da nossa vida. Terceiro, o mestre precisa ser capaz de ensinar através do seu exemplo. Agostinho dizia o seguinte: pregue em todo o tempo, se necessário for, use palavras. Nós não podemos pregar uma coisa e viver uma vida paradoxal à nossa pregação. A primeira pregação, o primeiro ensino do mestre é justamente a sua vida. Quarta ação, o mestre precisa ensinar com clareza e precisão, ou seja, não deixar dúvida naquilo que ele ensina, ser claro, preciso, ser direto. Quinta ação do ministério do mestre, o mestre busca levar os outros ao seu nível de compreensão. Tem pessoas que gostam de reter o conhecimento para si, dizendo, eu não posso ensinar tudo o que eu sei. Não, muito pelo contrário. Nós precisamos ensinar. O objetivo do mestre é ensinar tudo o que ele sabe, é trazer os seus discípulos ao mesmo nível de conhecimento que ele tem. Esse é o nosso objetivo como mestres. Sexta ação do mestre. A maior recompensa do mestre
é ver vidas transformadas pela palavra de Deus. Eu sempre falo que, por muitos anos, eu lecionei no curso teológico presencial na nossa igreja, a igreja onde eu congrego, a Assembleia de Deus em Belo Horizonte. E eu digo que a gente tinha lá o curso presencial, o curso de teologia presencial, eram 4 anos. Uma das coisas mais magníficas para mim era quando eu lecionava bibliologia no primeiro semestre. Então eu pegava aquela turma chegando no seminário. E depois eu lecionava espiritualidade cristã no último semestre. E ver essa transição, esta evolução, este crescimento dos alunos, não tem nada mais satisfatório. Pela misericórdia de Deus e pela graça de Deus, hoje, quantos alunos que passaram, né, com a gente em sala de aula, hoje são pastores, pastores regionais, pastores presidentes de igreja, outros já estão estudando. Eu tenho alunos que fundaram seminários teológicos, glórias a Jesus por isso. A maior recompensa do mestre é ver vidas transformadas pela palavra de Deus. 7ª ação do ministério do ensino. O mestre deveria ser sustentado pelas pessoas a quem ele ensina. É claro que nós vivemos um contexto em que algumas pessoas realmente se dedicam e são sustentadas, têm a sua receita, o seu sustento de vida pessoal e da sua família desta área. Nós sabemos as dificuldades que nós encontramos nesta área, mas para a glória do nome de Jesus, nós já temos ações muito, muito boas nesse aspecto. Veja bem, nós vamos encerrar dizendo qual é o lançamento, qual é a base que o mestre lança. Nós falamos que o apóstolo lança a base doutrinária. Falamos que o profeta lança a base da revelação, da admoestação, da exortação. Falamos que o evangelista lança a base da evangelização. Falamos que o pastor lança uma base de cuidado à igreja do Senhor. E o mestre? O mestre lança bases sólidas de discipulado à igreja. O mestre lança uma base sólida de discipulado. Discipular é formar discípulos de Cristo para a glória do seu nome. Que Deus nos dê a cada dia mestres por excelência, que nos ensinam, movidos por um aprendizado, por uma capacitação, mas, sobretudo, movidos pela ação do Espírito Santo. Deus te abençoe. Que bom ter você conosco e na próxima aula nós aprenderemos sobre o presbitério, o presbítero, bispo ou ancião. Deus te abençoe, um grande abraço e até a semana que vem, em nome de Jesus. Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade. Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial. Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes. Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações. Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como Elianai Cabral, Cláudio Gama, Alain Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior, Benhur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo e muitos outros. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês. Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online.